Estamos de volta com Fala Bahia e olha, esse ano já foram registrados casos da gripe H1N1, conhecida como gripe suína, no Rio Grande do Sul e também no Ceará. Em 2009, o Brasil chegou a viver uma pandemia da doença, por isso mesmo é que o alerta tem que ser permanente. Para saber a diferença entre esta gripe e os resfriados comuns, acompanhe uma entrevista com a infectologista Áurea Pasti. Boa noite, amigos do Fala Bahia. Ultimamente a gente tem ouvido falar frequentemente da gripe suína, né? Vírus influenza H1N1. Eu estou aqui com a infectologista, a doutora Áurea Pasti. Vamos conversar sobre o que gripe é essa, qual a diferença da gripe normal, dos sintomas de uma gripe comum para uma gripe suína. Boa noite, doutora. Boa noite. Que gripe é essa? Essa gripe é muito perigosa, ela vem rapidamente, silenciosa. Vamos começar com as diferenças dos sintomas de uma gripe normal para uma gripe popularmente conhecida como suína. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a gripe é uma doença infecciosa causada por um vírus, né, e o vírus causador é a influenza. É interessante diferenciar dos outros resfriados, que os resfriados comuns são causados por uma grande variedade de vírus, como rinovírus, parainfluenza, vírus sincicial respiratórios. Então, resfriados geralmente são quadros mais leves. Nosso foco hoje é a gripe causado pelo vírus influenza, né? O vírus influenza é um vírus que ele é muito antigo, né? Ele causa epidemias, né? Ele tem uma característica de tempos em tempos ele causar pandemias, que são aquele aumento do número de casos no mundo inteiro. Né, o último episódio foi agora em 2009, cujo agente era o influenza, chamado H1N1, também conhecido como vírus da gripe suína. De tempos em tempos a gente vê que ela some, depois começa a aparecer casos no Nordeste, aqui no Ceará, em outros estados. Como é que isso acontece, doutora? Pois bem, em 2009 a gente teve uma pandemia, né, um aumento do número de casos no mundo inteiro. E aí ele diminuiu o número de casos, mas ele continuou circulando. É um vírus que circula, né, no ano todo, o tempo todo, só que com características diferentes. Ele tem particularidades diferentes. Então, H1N1 é a característica do vírus, né? Ele tem umas proteínas na sua constituição que o diferencia, por exemplo, do H3N2, H5N1. Então, ele modifica com na sua parede, na constituição do vírus, proteínas que o diferenciam de um de outro. Então, em 2009, ele causou uma pandemia, aí reduziu o número de casos, mas ele continua circulando, causando casos aqui, casos lá. E agora, né, nesse ano, a gente teve um pequeno surto no Rio Grande do Sul, no Ceará, e ele pode causar aumento do número de casos em qualquer local, na verdade. Em relação aos sintomas de uma gripe normal para uma gripe causada pelo H1N1, o que é que a pessoa deve prestar atenção? Prestar atenção. Então, os sintomas iniciais, que a gente chama de síndrome gripal, né, a pessoa geralmente inicia com tosse, febre e dor de garganta. Então, esses três sintomas são muito importantes, considerando a gripe. Vêm juntos? Vêm juntos, geralmente iniciam juntos. E associado a isso, ele pode ter mialgia, que é a dor no corpo todo, ele pode ter artralgia, que é a dor nas articulações, e ele pode ter também a dor de cabeça. Então, se ele tiver esses sintomas, esses três iniciais, tosse, febre e dor de garganta, mais um desses outros, que é a mialgia, a artralgia e a dor de cabeça, ele tem que fazer a suspeita de gripe causada pelo influenza. Diferente do resfriado, que em geral é um quadro mais brando, né? É uma coriza, uma obstrução nasal, um pouco de dor no corpo, mais brando, é menos intenso do que a gripe causada pelo H1N1. Bom, se a pessoa prestar atenção, esses sintomas chegarem juntos, o que ele tem que fazer imediatamente? Ele tem que ficar atento, né? E se ele tiver sintomas, é interessante que ele procure uma assistência médica, porque tem alguns sintomas. Esses são sintomas básicos, que é a síndrome gripal. E ele pode evoluir para um quadro mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então, ele complica, é tipo uma complicação desses sintomas iniciais. Então, ele pode ter muita falta de ar, né, dificuldade respiratória, criança, né, ele pode ter batimento de asa do nariz, né, ele tem uma dificuldade para respirar intensa, ele falta o oxigênio. Então, esse é uma maneira de complicação, é um quadro mais grave, causado pelo mesmo vírus, né, e que, nesse caso, então, na maioria das vezes, a gente interna o paciente para fazer o tratamento dentro do hospital. Bom, e o que a pessoa deve fazer, se é que ela pode fazer alguma coisa, para tentar evitar contato com esse vírus?
O contato, assim, evitar o contato é aquilo que a gente fala sempre, né? Lavar sempre as mãos. A transmissão desse vírus influenza é através das vias respiratórias. Então, uma pessoa infectada, uma pessoa contaminada pelo vírus, uma pessoa doente, ele está eliminando o vírus pela tosse, pelo espirro, pelas mãos, né? Tosse na mão, espirra na mão, e eu posso, né, manusear os objetos, as superfícies, eu vou contaminar aquele local. Uma pessoa, então, pegando naqueles objetos, pegando aquela superfície, pegando na mão daquela pessoa, ela também vai contaminar a sua mão e pode, então, se auto-inocular o vírus. Então, o cuidado principal é lavar com muita frequência as mãos, evitar aglomerações, né? Evitar locais fechados, pouco ventilados, porque o contato mais próximo é o que facilita a transmissão de uma pessoa para outra. Higienizar as mãos, quando a gente fala lavar as mãos, é higienizar com água e sabão ou com álcool gel. E ter uma saúde boa, né? É importante que a pessoa se alimente bem, se hidrate, descanse, tenha um hábito de vida saudável, porque o vírus, encontrando um organismo saudável, ele vai causar simplesmente um quadro gripal, e não desses quadros mais graves que precisa de internação e pode complicar, inclusive, e levar a óbito, né? A pessoa morrer. Pode pegar uma pessoa com imunidade, um momento de imunidade baixa e está vulnerável. Exatamente, eu queria frisar também isso. Existem os grupos de riscos, né? Então, uma criança menor de 2 anos, ela tem que passar por uma avaliação do médico. Idosos acima de 60 anos também devem passar pela avaliação médica. As grávidas, pessoas com doenças crônicas, né? Pacientes que têm problema pulmonar, problema de diabetes, cardiopatias, AIDS ou alguma outra doença que diminui muito a imunidade, esses grupos são grupos de risco. São pessoas que tendem a complicar com mais frequência do que a população que não tem nenhuma desses fatores. Então, essas pessoas com quadro, né, inicial, nesses sintomas, ele deve procurar assistência médica para ser avaliado e medicado. A gente tem um medicamento, né, específico para o vírus influenza. Bom, então essas são as dicas aí da doutora Áurea Pasti, ela que é infectologista. Doutora, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, hein? E vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. E se eu fosse um deputado estadual, se eu fosse candidato a vereador, eu iria trabalhar na área da saúde. Inclusive, mando até um recado aí para o senhor ministro da Saúde aí, valorizar mais a saúde. E um outro ponto importante é a educação, né? Nosso país, que está sendo minorizado. Muito obrigada, João, pela sua participação. E olha só, quero dar um recado aí aos moradores de Ilha Amarela. Amanhã tem Fala Bahia na sua comunidade, aí no Largo de Ilha Amarela. Então, se você mora por aí, aproveite a oportunidade, participe com a gente. É o Fala Bahia aí mais perto de você, na porta da sua casa, a partir das 6 da tarde, hein? Não perca. E temos uma resposta aqui da Limpurbe. Vamos mostrar aqui. Em atenção à denúncia sobre lixo e entulho no terreno da Rua Machado de Assis, em Daniel, Lisboa. A Limpurbe informa que não tem competência para realizar serviços de limpeza em terrenos particulares. Muito bem, a resposta da Limpurbe. Obrigada aí à assessoria de comunicação pela resposta. E no próximo bloco tem o drama dos moradores de São Marcos e ainda os lances de ontem do jogo do Vitória. A gente volta já.